aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isto? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos com a leitura do livro do profeta Jeremias. Vocês se recordam do contexto de Israel: idolatria, injustiça e dureza de coração, recusa em ouvir a palavra de Deus. Pois bem, Deus então, que profetizava por meio de Jeremias, com eventos, isto é, o profeta Jeremias, como alguns outros profetas, mas não todos, profetizava por meio de símbolos. Então diz aqui que Deus falou ao profeta e disse: vai à casa do oleiro. E ele foi. Chegando lá, diz aqui, versículo 3, fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno, fazendo um vaso. Quando o vaso que moldava com barro se avariava, se entronchava, se deformava, o oleiro, diz aqui o profeta, não jogava o barro fora, mas refazia aquele vaso para que ele saísse bonito. E aí diz aqui: fez-se em mim a palavra de Deus. Isto é, ele viu, até então não tinha compreendido bem, mas aí a palavra de Deus se fez no coração dele. E Deus disse: acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Então, meus irmãos, Deus é o oleiro, Israel é o barro, mas cada um aqui também, individualmente, é o barro. E Deus promete que Ele pode refazer este vaso que somos nós, se nós permanecermos em suas mãos. Que Deus pode refazer Israel. Israel que, imagine, se vocês pegarem um capítulo depois, capítulo 19, estamos aqui no capítulo 18 de Jeremias. Se vocês pegarem o capítulo 19, vocês vão ver Deus dizendo: abandonaram-me, profanaram este lugar e ofereceram incenso a outros deuses que nem eles conheceram, nem seus pais, nem os reis de Judá. Macularam este lugar com o sangue dos inocentes e ergueram um altar a Baal, para em honra dele queimarem seus filhos em holocausto. Então caíram na idolatria, na injustiça, na corrupção. Não ouviam mais os profetas de Deus.
Era esta a situação de Israel. Mas Deus prometia: se Israel permanecer em minhas mãos, se Israel for dócil, eu o refarei novamente. Israel, meus santos, não foi dócil. Porque essa profecia é no capítulo 18. No capítulo 19, Deus manda novamente Jeremias ir à casa do oleiro, mas agora comprar um vaso pronto. Vai à casa do oleiro e compra um vaso. Jeremias foi e comprou um vaso. Deus disse: chama os anciãos e os mestres do povo para que eles sigam você. Ele chamou, comprou o vaso e pediu que o povo o seguisse. Quando chegou a um lugar, Deus disse: agora quebra o vaso, espatifa o vaso no chão, quebre totalmente. E Jeremias vai pegar o vaso e joga no chão, e o vaso se quebra em 1000 pedaços. E Deus diz: assim farei com Israel. E é claro que o vaso, uma vez enrijecido, não pode ser transformado. Percebe aqui, meus irmãos, qual é a mensagem, qual foi a mensagem para Israel e qual é a mensagem para nós. Se nós nos colocarmos como um barro nas mãos de Deus, é verdade, o barro é frágil, é limitado. O barro, muitas vezes, o barro que é a nossa alma, a nossa vida, muitas vezes que marcada pelo pecado, pelas feridas que nós carregamos, por realidades, por fragilidades que nos tentam, deformam a nossa alma. Mas Deus está disposto a refazê-la. A alegria aqui, a boa nova aqui, a boa notícia aqui é que Deus está disposto a nos refazer. Quais são as suas deformações? Quais são as suas fragilidades? O que é que em você sabe que não se parece com Cristo? Quero que cada um aqui olhe para a sua alma. O que é que em você não se parece com Cristo? Se parece com o diabo. É orgulho, vaidade, luxúria, apego desordenado às coisas, julgamento, rancor, mágoa, língua ferina. O que é que você traz, que você sabe que é deformidade? Apresente a nosso Senhor. A nossa vida espiritual, meus santos, deve ser esta constante remodelação. Deus que vai nos modelando, nos refazendo. Nós precisamos entrar na vida espiritual quando vamos à missa, quando fazemos as nossas orações, dispostos a mudar. O problema é que às vezes queremos ser oleiro, não queremos ser barro. Nós é que determinamos o que devemos ser, como devemos ser. E se vamos mudar, o que vamos mudar? Nós é que decidimos. Afinal de contas, my way, como canta Frank Sinatra, eu faço o meu caminho, as coisas do meu jeito. É uma outra versão, uma versão moderna daquela tão antiga. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. É a nossa tentação de querer fazer as coisas da nossa maneira. Ou você pode ser o que você quiser. Não é a frase do momento que se repete até para as crianças em desenhos animados? Você pode ser o que você quiser. Que loucura é essa? Isto é, eu me autodetermino, né? Eu posso ser o que eu quiser. O meu caminho faço eu.
porque eu sou Deus e eu sei o que é bom e o que é mal. Não, meus santos, não queiramos ser oleiros, sejamos barro, mas barro nas mãos de Deus, que Ele nos determine o que devemos ser, como devemos viver, que Ele nos molde e remodele novamente, e desfaça e faça novamente, nos amasse. E aqui, meus santos, não há romantismo. Pode ser que a imagem seja romântica, tem um quê bucólico até, do oleiro amassando o barro e refazendo o vaso, mas na vida concreta, real, é doloroso ser desfeito, ser amassado e ser remodelado, recomeçar. Mas precisamos pedir a nosso Senhor que Ele infunda a docilidade e a coragem de nós nos deixarmos mudar. Nós nos deixamos mudar na escuta orante da palavra. Quando nós ouvimos a palavra com o intuito não apenas de conhecer, mas de nos deixar mudar. Quando dobramos os nossos joelhos e nos pomos em oração. Quando recebemos a Eucaristia, como quem sabe o que está recebendo Jesus, e eu preciso nele me transformar, nele me configurar, ter um coração semelhante ao dele, sentimentos semelhantes aos seus. E não é fácil, né, meus santos? Não é fácil, que nós somos muitas vezes muito apegados à nossa maneira de ser. Eu sou assim, eu sempre fui assim, depois de velho eu vou mudar? Vai. Na vida natural, pau que nasce torto nunca se endireita, né? Morre torto. Na vida natural, o lobo muda o pelo, mas não muda os hábitos. Mas na vida espiritual, o velho se converte. O velho encarquilhado no mal. Uma pessoa encarquilhada nos seus pecados, ela pode mudar, não pela sua própria força, mas pela graça de Deus. E isso é uma boa nova. Então, quando ouvimos a palavra, quando nos colocamos em oração, isso muda. Quando recebemos os sacramentos, eles mudam. E as provações nos mudam também. As provações, quando vividas com fé, uma doença, uma dificuldade financeira, um evento trágico na sua vida, que eu diga amanhã celebraremos Santo Inácio de Loyola, um evento trágico na sua vida, que refez a sua história. Isso pode nos refazer, não percamos a esperança, e ao mesmo tempo, o quanto isso nos enche de alegria, no contexto em que nós estamos rezando pelos sacerdotes. Meus santos, infelizmente, não tem coisa mais fácil do que um sacerdote perder a vida espiritual. De já não rezar de verdade, de se acostumar de tal maneira com a palavra, que ele já a proclama no automático. E quando medita, eu já sei o que o texto diz. É automático. Celebra a Eucaristia como tantas outras vezes a celebrou, que é quase uma celebração de corpo presente. E ele vai se endurecendo. Já não se coloca como barro. Não, ele não é barro, ele é oleiro. Ele não é ovelha, ele é pastor. Ele não é leigo, ele é sacerdote. E aí o orgulho e a vaidade o incham e o endurecem de tal maneira que é necessário um fogo muito forte para derreter aquele que ficou duro como ferro. E as nossas orações
são fogo. O fogo da graça. De verdade, meus santos, não é frase de efeito. Nós podemos, com esta vigília, alcançar uma abundância de graça para sacerdotes no mundo inteiro. Porque Deus quer, de modo que, quando nós fizermos as nossas orações e o nosso jejum e apresentarmos a Deus, Deus unirá ao seu amor ardente, à sua caridade ardente, e aquilo que para nós era pouco, com Deus se tornará muito, e Deus poderá transformar a vida de tantos sacerdotes frios, deformados. Imagine, meus santos, e não é metáfora, nem frase de efeito. Existem sacerdotes que não se parecem com Cristo. Isso daquilo que vocês veem e daquilo que nós sacerdotes vemos. Quando olhamos para o nosso coração, vemos que, embora validamente perdoemos os pecados, embora validamente celebremos a Santa Missa, existencialmente somos tão diferentes dele e tão parecidos com o diabo. Embora sejamos sacerdotes dele, estamos prontos a sermos jogados fora, como diz o Evangelho de hoje, daquele que lança a rede e que puxa peixes bons e coisa má. O peixe guarda no cesto, o que não presta joga fora para ser queimado. Isso não é metáfora, isso é uma realidade. Existem coisas más, muito más, nos corações de sacerdotes. Vidas más, muito más, vividas por sacerdotes. Ministérios que poderiam ser fecundíssimos e que são inócuos, sem efeito, inertes, por causa das deformidades guardadas na sua alma e no seu coração. E nós, com as nossas orações, com a nossa vigília, por graça de Deus, podemos alcançar graças imensas. Não fiquemos de braços cruzados. Vamos lá, vamos fazer esta vigília, sim, apresentando-nos todos nós como barro, pedindo a Deus que nos remodele, mas de uma maneira particular, trazendo sacerdotes no nosso coração, trazendo os nomes trazendo os nomes em nossos lábios, daqueles que com os seus lábios nos perdoam os nossos pecados, e com os seus lábios nos dão o corpo e o sangue de Cristo, quando dizem, eu te absolvo dos teus pecados, e quando dizem, isto é o meu corpo. Então vamos trazer nos nossos lábios. Eu sei que vocês não conseguirão dizer os nomes de todos os sacerdotes no mundo inteiro. Isso deixe para os lábios da Virgem Maria. Ela traz nos seus lábios, no seu coração e na sua alma os seus filhos prediletos. Mesmo que sejamos feinhos, tronchinhos, mal formados, deformados. Mas ela traz e por nós reza e intercede. Mas você conhece alguns? Traga-os em seus lábios, no seu coração e suplique Jesus. Refaz aquele sacerdócio. Só o Senhor conhece o que é que precisa ser mudado, o que precisa ser remodelado. Amassa, Senhor, aquele barro, aquela vida, aquela alma, aquele ministério, e refaz num ministério belo, santo, para a honra do teu nome e o bem da tua igreja, a salvação do teu povo, da tua igreja. Eu não tenho dúvidas, meus santos, que isto que nosso Senhor diz, quando faz essa pergunta, acaso eu não posso? Jeremias capítulo 18, versículo 6, acaso não posso fazer convosco como este oleiro? Já não posso refazer? Então diga, Senhor, o Senhor pode refazer o meu sacerdote, o meu padre,
O Senhor pode, Senhor, refazer aquele padre que eu nem conheço, mas que vai atender a minha última confissão. Quem vai ser o padre que vai atender a minha última confissão? Será num acidente de trânsito? Será num leito de hospital? Ou será na cama na minha casa? Ou será no confessionário? Minha última confissão. Eu nem sei que vai ser a última, mas eu vou morrer. Então, Senhor, abençoa esse sacerdote, abençoa aquele que me batizou, aquele que me deu a primeira comunhão, aquele que me dará a unção dos enfermos, aquele que me pregará a palavra que será dabar, uma palavra poderosa para me converter à vida. Abençoa, Senhor, os sacerdotes do mundo inteiro. Eu não tenho dúvidas que se você vier com um coração tão generoso desta maneira, o Senhor misericordiosamente vai refazer muitos corações, muitas almas, muitos ministérios sacerdotais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.